Opa, eu criei um universo inteiro e nele várias criaturas sobrenaturais. Eu criei meio que um panteão de amigos, um grupo sobrenatural e diferenciado entre si, sabe? Cada um tem sua peculiaridade. Eu os criei há muito tempo atrás, alguns devaneios, algumas ideias que vinham na minha cabeça. Meio que apareciam algumas imagens, às vezes quando eu tô muito inspirado acaba vindo com algumas imagens, algumas ideias. E aí eu fui criando na hora, deixando fluir também. Então o processo deles não teve muito aquele processo, tipo, concept art, essas coisas, não. Foi só vindo na hora o sentimento ali, eu fui deixando fluir. Também porque eu tava fazendo muito, tipo, pra tentar destravar também, na época que eu criei eles, né? Há muito tempo já, tipo, esse vídeo aqui vai ser, na verdade, um processo refazendo uma arte antiga deles. Então eu já tinha feito eles há muito tempo atrás, só que eu não consegui gravar, eu não gravei na época. Então eu tinha até uma habilidade um pouco mais, né? Eu tava bem no comecinho. Hoje ainda tenho muito que aprender ainda, né? Eu não sou muito profissional, eu ainda tô aprendendo, evoluindo. Eu sei que eu evolui bastante desde aquela época e eu queria refazer. E mesmo que foi algo que eu deixei meio que fluindo ali, deixei a arte sair mesmo naturalmente, sabe? Sem muito pensamento. Claro que eu usei referência, peguei ideias e tudo. E eu tinha mais ou menos a base na minha cabeça da lore deles, mas não muito. Na verdade, eu tinha muito pouco, na verdade. Eu só tinha mais ou menos a ideia do que eles iam ser, o tema, né? Que essa série de personagens, eles são feitos em tema. Eu criei uma ideia de tema, eu pensei uma ideia de tema de personagens e eu decidi fazer eles nessa linha. Claro que eles são diferentes, eles têm seus poderes, suas habilidades, tudo diferente. Até a imagem deles não são muito parecidas, né? Como se fosse aquele grupinho de amigos que ninguém parece um com o outro, todo mundo tem um estilo diferente, aqueles grupos mó aleatório. Então é tipo isso. E eu deixei meio que fluindo, mas ficou tão bom a ideia, o conceito, tipo, saiu tão legal que eu acabei canonizando eles no meu universo. Eles não são deuses nem entidades muito importantes, por agora, né? Eles são mais personagens mais assim de background ou histórias paralelas, então não é muito aquela coisa importante no meu universo, mas que eu achei tão interessante que eu acho que talvez eu vou acoplar em alguma ideia, algum projeto futuro. Eles só foram criados ali, jogados mesmo, eles não tem nem descrição nem nada, a lore dele tá literalmente limpa, então só tem um nome, eles só tem um nome cada um deles, mas não tem nenhum poder nem nada. Tem mais ou menos só aquilo, né? Tipo, a minha cabeça consegue imaginar mais ou menos o que eles vão ser. Mas eu não tenho mais, tipo, nada escrito e nada concreto sobre eles. Tá meio que um mistério até pra mim. Mas é isso, depois eu quero trabalhar. Quem sabe se você quiser também me dar alguma ideia também nos comentários aí do que pode ser esses personagens e qual as habilidades que eles têm. Nesse vídeo aqui eu vou trabalhar no Yuri, que é um dos personagens desse grupinho. Eu tentei pegar algo mais tipo Egito, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo ele não é do Egito, mas ele tem algumas características, não sei, que eu tive, sei lá, na hora me pareceu um pouco o conceito dele. Talvez eu vou colocar aí já a arte dele, já a arte antiga. Já nessa arte antiga dele, você já consegue pegar algumas ideias assim, não muito, né? Eu acho que faltou um pouco daquilo do ouro, assim, meio que anéis, essas coisas que tem na arte dele agora. Eu fiz alguns anéis, algumas ideias assim. Nessa primeira arte que eu fiz, ela é muito seca. Eu tava aprendendo, então minha habilidade nessa época era muito baixa. Eu meio que não sabia muita coisa, então eu tava bem começando, então tinha também algumas formas que ficaram esquisitas. A luz e sombra tá uma porcaria. Não tá muito boa a luz e sombra. Tá um pouco muito errado a anatomia também. Então é um personagem muito esquisito. Mas a ideia dele, o conceito dele é bacana. Eu gostei do design dele, assim. E que eu achei que dava pra fazer algo melhor e mais interessante, com mais habilidade hoje em dia, né? Você vê que pela mão, né? A mão com olho, essas coisas assim. Eu achei que pegava um pouco mais essas características de deuses assim do Egito, coisas assim. Eu não peguei muito a fundo referência, coisa de Egito, deuses e coisas do tipo, não. Eu só peguei tudo, qualquer coisa aleatória de ideia da minha cabeça também. Então eu fui pegando também algumas referências quando eu fui refazer ele, claro. Eu não lembro em si todas elas, até porque faz muito tempo que eu fiz esses processos de arte, eu gravei, então não dá pra mim dizer totalmente em todos os detalhes, mas eu sei mais ou menos o que dá pra comentar. Então vamos direto pro vídeo. Eu vou aqui compartilhar aqui com você o meu processo e um pouquinho sobre cada etapa, né, da arte, avisando logo aqui que eu acabei de lembrar
acabou que eu tive um problema na gravação. Nossa, eu fiquei com tanta raiva desse problema, me deixou muito chateado porque uma parte dos processos mais importantes dele deu merda. Meio que não gravou, sabe? Já o vídeo ele tava corrompido, então tipo, ficou com 1 segundo o vídeo, você entra e some o vídeo, ele não tava indo. E meio que eu tinha perdido essa parte importante do vídeo. Então meio que do nada o vídeo vai pra logo pra finalização. Então metade do processo perdeu, infelizmente. Me desculpa. E não tem como refazer, né? Tipo, a arte já tá pronta, não tem como eu refazer a arte. Que ela vai sair diferente, entendeu? Se eu for refazer. Então, pra manter aqui a linha, talvez eu possa refazer sim, gravar de novo e mostrar uma arte melhorada desse personagem. Vou gravar ele direitinho aqui, talvez eu corte até essa parte. Então se você tá vendo é porque eu mantive na edição, senão eu cortei, né? E é isso. Talvez eu desapareci, não sei. Em toda arte você começa primeiro pelos primeiros passos, né? Que é o esboço. Então aqui, nessa daqui não é diferente de qualquer outra arte minha. Eu comecei já pelo esboço. Eu não começo já desenhando e fazendo o negócio ali aparecer. Não, eu já fui pro esboço. Eu uso uma mesa digitalizadora para fazer o esboço, então fica mais fácil para fazer o esboço, ele fica mais fluido. Então eu gosto de já começar ali usando mesmo a mesa e fazendo já o esboço bem assim mesmo, rabiscando. Eu gosto de trabalhar com shapes, então no começo quando eu tô trabalhando assim no processo da arte, eu começo pelo shape dela, eu já começo botando as formas ali. Eu também gosto de trabalhar um pouco com shape colorido, então eu não vou fazendo o shape ali, tipo, só a forma, tipo, sabe, só para a forma, usando um tom só. Eu já gosto de colocando algumas cores, alguns detalhes bem pequenos. Eu não detalho demais. Às vezes eu não vou mentir, eu acabo não seguindo muito alguns processos que são importantes. Então às vezes eu faço os processos tudo errado. Tipo, errado não, eu começo por um processo diferente. Então às vezes eu detalho muito, às vezes eu não detalho. Claro que eu tento sempre me forçar a não fazer algo detalhado no começo, porque vai mudar muito durante a arte. Então começar já detalhando não é muito bom. Então eu comecei já fazendo o esbocinho ali, tentando focar mais nos shapes. Claro, já colocando as cores, porque eu gosto de ver já a imagem da arte ali, né? Já gosto de ver o negócio ficando bonito. Então eu já coloco algumas cores. Aqui nessa parte aqui, falando um pouco sobre mãos. Mãos é um negócio que é muito difícil de fazer, né? Eu tenho muita dificuldade com mãos, com anatomia no geral. Não vou mentir que ainda não tenho eu não tenho domínio nessa habilidade. Eu tenho muito que aprender sobre isso. Falando bem a verdade, eu tenho muito que aprender sobre desenho. Eu sei um pouco de pixel art, um pouco de luz e sombra, mas eu não estudei muito a fundo sobre desenho, sabe? Então eu acho que é um negócio que eu tenho que evoluir mais. Então é o que eu tô pretendendo fazer a partir de agora, trabalhando, estudando muito sobre isso, desenhando bastante. Eu tô tentando sempre tentar desenhar mais, que ultimamente eu dei uma travada por conta de problemas pessoais, né? Acabei tendo muita coisa no meu computador, deu pau esses tempos atrás, então eu fiquei um tempão sem trabalhar. E depois disso também, quando eu voltei, eu fiquei meio, sabe, com aquele receio de voltar a fazer pixel art. Eu acabei enrolando demais e fiquei focando muito em estudo de outras áreas, né? Muito sobre game dev, porque eu quero trabalhar com isso de jogos, criar jogos e tudo. Então eu foquei mais nisso e deixei muito música e pixel art de lado. Música já é uma habilidade que eu não pretendo evoluir tanto, mas eu quero evoluir porque todo jogo precisa de uma música. Mas claro que eu vou fazer as músicas muito simples, porque não é o meu foco, sabe? Minha área mesmo é pixel art, é o que eu gosto de fazer, então é minha vocação mesmo. Então eu não foco muito nisso. Mas jogo é uma das coisas que eu pretendo evoluir, porque eu quero aprender mesmo a criar, porque, né, eu aprendi pixel art focando para criar jogos, então eu preciso aprender isso. E eu acabei ficando um tempão sem fazer pixel art. Eu fiquei muito tempo sem desenhar coisas de fato. E também o canal ele deu uma parada, minhas redes sociais deu uma parada. Então eu tô muito, né, tô muito ansioso e eu tô tentando voltar. Então tá um pouco complicado, mas vai dar tudo certo. Eu tenho várias ideias, o que não falta é ideia. O problema é que eu não consigo começar a construir, entendeu? Eu sei lá, eu tô com algum problema, não sei o que é, que eu tô com muita dificuldade para começar. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu fico perdido, porque é muita coisa para fazer. Sei lá, talvez eu faça um vídeo comentando mais sobre isso, quem sabe, né, falando, desabafando, porque nesse vídeo aqui é para outra coisa, né? Eu acho que eu fugi um pouco, vamos voltar pro conteúdo aqui. Mãos é uma coisa que é muito complexa de você fazer. Então,
Provavelmente a mão do personagem em si, que é as duas mãos dele, tá muito feia, né? Tá um pouco esquisita. Eu não vou mentir, ficou muito estranha. O do rosto dele, que o rosto dele é uma mão, ficou mais bonitinha, né? Provavelmente não deve estar perfeita, mas tá bonitinha. Dá pra perceber que é uma mão, né? E eu queria deixar ela mais dinâmica, porque na arte antiga, eu vou mostrar aí na tela, você vê que a mão é muito, né, reta. Ela não tem nenhuma pose, não tá fazendo aquele negócio, aquela pose dinâmica, né? Até porque o personagem também, ele já é muito reto, tipo, ele fica de frente. Então, como a pose dele é de frente pra você, ele não tem aquela dinâmica, aquele negócio 3D. Até porque também eu não tenho essa habilidade, eu não tenho ainda esse domínio sobre isso. Mas eu já tenho um pouco de habilidade quando eu comecei a fazer essa arte. Eu já tava com a habilidade um pouquinho mais avançada, não tanto, ainda falta muito que aprender. Mas comparado com aquela época que eu fiz a primeira arte dele, né, que foi quando ele nasceu mesmo, porque aquela arte ali foi a primeira que eu fiz desse personagem. Então ele não tinha nada a não ser essa arte. Nem o nome dele tinha, então ali foi quando ele nasceu. E meio que eu não tinha tanta habilidade, então eu fiz um desenho muito só ali na hora, sem referência, tá? Então eu tava muito, sabe, iniciante mesmo. Agora eu tenho já um pouco de habilidade, então acho que ficou um pouco mais interessante. A perspectiva ficou mais bacana, a perspectiva não, a pose, né, ficou mais dinâmica da mão, que é o rosto dele, né? Eu tentei fazer algo mais interessantezinho. Claro que não tá perfeito, mas isso aí a gente vai melhorando com o tempo. Talvez eu refaça as artes dele, eu faço artes novas, né? Porque ficar fazendo a mesma pose é sacanagem, né? Melhor passar para outras coisas, fazer uma pose dele mais fazendo um ataque, uma coisa diferente, né? Em vez de ser só ele parado de frente, né? Uma pose estática, não muito dinâmica. Mas eu tentei deixar algo interessante. Então, a maior dificuldade foi isso da mão. Eu não lembro se eu usei referências tipo do Pinterest mesmo, de foto de mãos e tal, real. Ou se eu usei a minha própria mão, se eu não me engano, acho que eu tirei foto da minha mão, ou eu usei ela. Eu fiquei olhando, eu lembro que eu fiquei olhando pra minha mão o tempo todo enquanto tava fazendo essa arte aí do rosto dele. Eu também tentei pegar um pouco de ideia de luva também, essas mãos de luva, pra fazer uma mãozinha mais, assim, não sei, meio fofinha, não sei. Cara, por algum motivo tá me lembrando alguma coisa, algum personagem aí de algum desenho. Não sei porquê, mas eu não vou comentar. Se você acha que tem alguma semelhança com algum, quiser deixar aí nos comentários. Mas é isso. Nessa arte aqui eu gosto de trabalhar já. Agora eu já tô trabalhando mais no detalhe nessa parte aqui, já adicionando alguns detalhes nele, que eram os anéis. Eu achei que, se eu não me engano, não tem essas partes. Eu vou mostrar o esboço aí na tela. O esboço não, a arte antiga. E não tem esses detalhes assim de anéis. É muito seco. Ele só tem a parte do tórax dele, que é a parte do corpo dele, parece uma armadura, mas é como se fosse uma parte do corpo dele. Não sei o que pode ser, se é uma entidade à parte ou se é parte do corpo dele. Isso fica pra você aí criar teoria, né? Eu não tenho muito bem a ideia. Lembrando que ele não tem nada criado na lore dele, no world build dele. Ele só tem o nome e acabou. E a imagem dele, que é o visual. Tirando isso, ele não tem mais nada. Então é isso. Eu fui trabalhando, eu uso muita referência, tá? Então nada disso aí que eu fiz foi tipo aí tudo de cabeça, né? Só o esboço, a primeira arte dele que foi muito de cabeça, então ela falta muito detalhe, é uma arte não muito bonita, mas a ideia é interessante, né? Eu mesmo gostei muito da ideia desses personagens, todos eles que eu criei, que talvez eu acho que eu mostrei nesse vídeo, né, no começo do vídeo. E eu vou trazer, tá, o processo de cada um deles. Alguns deles vão estar com processo, eu acho que todos eles, eu acho que não bugou, né? Eu ainda não olhei, mas enquanto eu estiver gravando eu vou dar uma olhada. E mesmo se perder alguma parte do vídeo, tá tudo bem. Eu vou tentar fazer uma mágica para comentar, né? E não deixar o vídeo sem graça, né? E não deixar de trazer conteúdo, né? Trazer um pouco da minha visão ali, em vez de ser só o vídeo cortado pela metade e acabou, né? Não vou fazer isso. Mas voltando aqui, eu uso sempre referência em tudo. Então para fazer esses anéis eu fui usando referência. Eu tentei fazer os negócios mais bonitinho, mais, como posso dizer, dinâmico, entendeu? Em vez de ser algo meio reto. Porque eu sei que algumas artes minhas antigas tinha as coisas muito reto, tinha roupa que parecia ser parte do corpo, tipo a roupa colada no corpo. Tinha outras que ficava muito esquisito, né? Então eu tentei fazer algo mais diferenciado, mais com volume também, para ficar algo mais legal. E nessa parte aqui do processo,
Já é a parte que eu começo a trabalhar. Eu gosto de fazer assim, depois que eu faço todo o esboço, já tô com o esboço quase finalizado, eu sei que eu acho que eu deveria focar mais na luz e sombra e essas coisas assim, mas eu já vou focando logo na parte da linha dele, da line art, né, que as pessoas falam. Eu acho que é isso, né? Eu não sou muito bom com nomenclatura de coisa não, né? Eu só faço o que eu acho que é o certo e é isso. Eu vou aprender também isso também, eu quero focar muito nisso, de saber as etapas do processo mesmo da arte em si. Não pixel art, mas da arte mesmo, porque muito do desenho você se aplica também na pixel art. Então é importante ter um pouco dessas habilidades nisso. E nessa arte aí eu fui já trabalhando na luz e sombra, e uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar a luz e sombra é já fazer, que é o contorno dele. Então eu já vou trabalhando ali no contorno, deixando já tudo bonitinho, arrumando os erros. Eu gosto de trabalhar em vários erros que tem, então já vou pulindo alguns erros da parte do contorno mesmo dele, então eu vou deixando mais bonitinho. Claro que ainda falta muita evolução nessa parte, porque às vezes eu não suavizo muito algumas partes do corpo. Então você vê que o braço, às vezes, ele tá muito estranho, o braço dele. Eu acho que dava pra melhorar um pouco mais. Mas é isso. Isso aí não dá pra voltar no passado, né? O jeito é evoluir nas próximas artes. Nessa arte você já consegue ver alguns errinhos aí. Eu tô olhando aqui e consigo já ver vários erros. A gente vai acabar errando, né? No começo é normal. E eu acho que em toda a vida toda, né? A gente acaba errando bastante. Então tá tudo bem, isso a gente vai consertando. E se não me engano eu tô consertando, né? Aqui no vídeo mesmo já tô vendo que eu consertei alguns erros. Ainda tem alguns que são os bendings e também deve ter alguns erros de jags também, né? E doubles também. Então a gente vai consertando isso. Também tem muita coisa que não é nem esses erros em específico, mas sim a parte do polimento. Tem algumas formas que elas estão um pouco esquisitas que davam pra suavizar mais, entendeu? No rosto dele eu fui trabalhando também já ali os detalhes ia já colocando as cores, alguns detalhes assim de luz e sombra mesmo. A luz e sombra da mão eu vi que tá muito esquisito, e do braço também. Tecnicamente a luz tá vindo de cima, só que eu acho que eu fui um pouco burrinho nessa parte aí. Eu ainda não tenho tanto domínio com luz e sombra, eu tenho que aprender. Eu acho que eu não vou mentir aqui pra você, falando aqui, sendo sincero mesmo, eu tenho muitas partes que eu não aprofundei muito na minha vida, e isso é um negócio que me deixa muito frustrado. Eu pretendo evoluir muito nessas partes, porque, cara, é importante. Luz e sombra é o mais importante de você ter, né, essa habilidade. Então, conhecer um pouquinho. Então, eu pretendo praticar mais. Eu acho que o meu problema foi não ter praticado muito. Tipo, eu fui fazendo as coisas muito, sabe, sem me aprofundar muito, sabendo o básico, e é isso. Mas nessa partezinha aí que eu ia trabalhar no rosto do personagem, ele bugou. Então, acabei perdendo todo o processo, né, nessa parte aí. Então, você vê que vai dar um pulo e do nada ele já tá com a luz de sombra e o rosto dele finalizado. E os anéis dele também já estão todos bonitinhos, né? Bem feito, já tá tudo com luz e sombra. Na época também que eu fiz, já faz um tempinho que eu fiz essa arte, né? Não tanto tempo, então ainda tô um pouco nesse nível ainda. Eu tenho que evoluir, cara. Ô, depressão. Mas é isso, a gente evolui, né? Que é essa armadura dele aí na frente, né? O tórax. Faltou o tórax dele para trabalhar. E mostrando um pouco sobre o corpo dele, você consegue ver aí que ele tem a luz e sombra dele. Eu trabalhei um pouquinho no volume também. Eu acho que eu dei uma melhorada um pouco no pulso dele, que tava no pulso, né? No braço dele, que tava um pouco na luz e sombra mais ou menos. A mão dele ainda tá meio esquisita, a luz e sombra. Meio que esse bracelete, que eu queria fazer como se fosse não um bracelete, mas a ideia é que esses anéis como se fosse um anel mesmo, porque como ele é um cara que tem 3 mãos, eu queria fazer com que ele tivesse vários anéis, até o bracelete dele remetesse a isso. Então eu tentei fazer algo mais ou menos assim, pegando um pouco disso de deuses egípcios e coisas do tipo, sabe? Eu não peguei tanta referência assim, nem pesquisei, então não tem pesquisa, eu não fiz lore, nem nada, nem pesquisei o contexto dos deuses egípcios, só peguei meio a lembrança de o que eu sei um pouquinho sobre o básico, o que eu sei não, o que eu lembro, sabe? O que eu já ouvi falar. Então eu tentei trazer aí, eu tentei fazer uma textura de mão mesmo, sabe, dessas linhas do rosto dele, tentei fazer uma textura, mas também uma textura que remetesse a alguns rachados, alguns desenhos, como se fosse alguma coisa meio espiritual, não sei, algum contexto meio mágico, sei lá. No dedo dele você vê que tem algumas luzes e sombras que eu tentei fazer como se fossem uns detalhes
não do dedo, mas algo mais assim específico da pele dele, não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Também tentei dar uma luz e sombra aí no rosto dele para focar um pouquinho no olho dele, que ele tem um olho aí central, apenas um olho, que eu acho muito interessante essa característica assim de personagens que tem um olho só. Eu acho bem bacana, engraçado. E nesse olho dele, eu tentei deixar o olho dele branco, só que como a pele dele é branca, e não ia ficar bacana, então não ia destacar, ia ficar muito esquisito, então não ia dar para fazer. Então eu decidi deixar preto, né? O globo dele é preto. E eu deixei também a íris, acho que é a íris, né? Essa bolinha do olho preto também é a íris dele colorida, né? Eu não sei o nome, a pupila. Lembrei agora, a pupila dele deixei preta mesmo e deixei o olho dele com essa cor aí. Eu vou botar o vídeo para rodar aqui para comentar um pouquinho, porque eu acho que eu não mudei a cor do olho dele não, porque eu trabalhei muito nisso de tentar refazer um pouco das cores. Tá, então algumas cores mudaram, eu tentei meio que remodelar todo o personagem, o design dele todo do zero, então eu tentei adicionar mais camadas, mantendo o original, tá? Então eu usei o original como referência, eu não mudei o design dele muito, eu só tentei dar aquela melhorada, no caso, né, daquele glow up nesse personagem, e eu acho que ficou interessante. Nessa parte da armadura dele, eu tentei trabalhar um pouco na luz e sombra dela, no volume também e algumas texturas também. Então aqui nessa parte aqui eu já vou trabalhando mesmo na parte do, como posso explicar, das bordas, tirando os erros da pixel art, né? Os jags, tudo aquilo que eu já falei no vídeo de ensino que eu fiz aqui no canal. O vídeo não ficou tão bom, ele ia ser um vídeo descartado. Eu pretendo fazer um vídeo melhor depois, mas esse vídeo ele já traz alguns conceitos interessantes para você pesquisar e evoluir mais. O vídeo tá muito longo e não tá perfeito, tá? Eu não vou mentir, não foi um dos melhores vídeos, eu fiquei até muito chateado por tanto de problema que deu na gravação dele. Mas eu pretendo depois evoluir, trazer um vídeo melhor e também menos corrido, porque ele ficou muito corrido e faltou muito conteúdo, eu sei, mas vai melhorar, tá? Eu pretendo fazer um vídeo melhor. Mas aqui falando, eu fui tentando dar esse detalhe no rosto dele, eu tentei fazer algo interessante. Me lembrou muito Yu-Gi-Oh! Não sei porquê, mas me lembrou Yu-Gi-Oh! Eu acho que eu tentei usar um pouco das minhas lembranças de Yu-Gi-Oh! Quando eu assistia. Eu não fui tão fã de Yu-Gi-Oh! Assim, não vou mentir, eu acho que eu não cheguei a assistir muito. Eu tentei deixar um pouco mais, dar um detalhe também um pouquinho nesses olhos aí. E dar um detalhe mesmo, porque essa é a maior parte do corpo dele, assim, diferente, né? Com outro tom e tudo. Que eu queria dar mais contraste nela, deixar ela mais visível. O olho dele eu tentei deixar algo mais coloridinho também, igual o olho do rosto dele. Esse daí eu tentei deixar branco, né? Só que eu acho que preto fazia mais sentido também, então eu deixei preto. Por mais que não destaca tanto, fica aquele negócio. Eu acho que deu um ar mais misterioso, assim. Eu não lembro se eu troquei essa cor, acho que eu mantive preto mesmo, até na caixa dele, né, no peito dele. Eu tentei mudar um pouco a ideia do olho dele, porque o olho dele era pra ser reto, tipo, sabe? Eu vou mostrar aí na tela a arte antiga de novo, pra você olhar e comparar com a de agora. E você vê que o olho dele era um pouco meio sem graça, né? Eu tentei deixar um pouco diferente. Tentei fazer, tipo, uns olhos pra cima, tipo como se fosse uma asa de uma borboleta, entendeu? Tipo isso. Não sei se deu pra pegar. Chegamos ao final do vídeo, né? Tá aí a arte completa. Eu vou colocar a arte mais bonitinha na tela. Talvez eu coloque as duas artes, a antiga e essa nova, né? O remake. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha passado alguma coisa com esse vídeo também, algum ensinamento, quem sabe, ou alguma visão. Eu espero que possa também ter te inspirado também a fazer suas próprias pixel arts. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre, assim, eu vou tentar trabalhar mais no processo, no roteiro deles, porque eu sei que eu não tô seguindo o roteiro direito, eu tenho que evoluir nisso para os vídeos ficarem mais interessantes. Depois eu sei que eu vou estar cortando metade do falatório, que eu acho que eu falo demais, né? Eu sou muito boca de sacola, eu falo muito, então eu não paro de falar. Talvez eu corte isso tudo, mas é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou, deixa um like aí para dar uma ajudada no canal. E se puder, se inscreve aí para mais vídeos como esse. E também, quem sabe, ensinamentos no futuro também, né? E é isso. Até a próxima.